Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Coach de Corrida. Eu sou o Nestor. Eu sou o Fabrício. E hoje a gente está com uma edição especial. Edição sem dores. Pode ser sem dores. É um bom nome. Se você ainda não conhece, o Fabrício é o nosso fisioterapeuta aqui da Pro Elite. Então, as perguntas de hoje serão em torno de dores, lesões, desconfortos, para que você possa correr tranquilo, sem nada de dor. E aí, se também tu quiser, de repente tá com uma dor, tá com algum desconforto e quiser ter a tua dúvida respondida, o que a pessoa faz? Tem que deixar aqui nos comentários, mas a gente só vê comentário que tem like. Então tem que deixar o like pra gente ver o comentário. Excelente. E a primeira pergunta, essa é clássica já, hein, pra começar. Boa, né? Tô começando a sentir uma dor na canela. O que eu faço? Bom, a primeira coisa é não se desesperar, tá? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente é dor, a gente parece que o mundo vai acabar. E quando tu tá começando a desenvolver, não significa que você tem uma lesão. Tá? A primeira dor, ela não significa lesão em si. Ela significa que algo não está certo, tá? Algo não deveria estar como está. Então, a canela, normalmente a gente associa à famosa canelite, né? Síndrome síndrome do estresse tibial medial, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é só canelite que tem de problemas na canela. Tu pode estar com o início de canelite, mas tu pode estar com uma simples contratura no sóleo, que é o músculo que está debaixo da panturrilha, que a gente ignora, né? E é muito importante na corrida. Às vezes tu fala canela, mas assim, tu pode estar só com uma fadiga extrema, tu pode já estar começando a ter um overtraining e ali ter um sinalzinho. Então tem várias coisas que você pode estar. Mas da maior parte das coisas que você tem naquela região, normalmente o volume e a falta de força estão inseridos como fatores que podem estar causando. Então, das duas, a gente vai por esses dois lados. Ou tu vai por dar uma aliviada, né, botar um pezinho no freio um pouquinho, principalmente na intensidade, tá? E vai pro lado do fortalecer aquelas estruturas ali e a sincronia daquele movimento. Então, perfeito. Na verdade, são essas duas vias que tu tem que ir, né? Normalmente sempre quando algum aluno vem e me fala que tá com alguma dor na canela, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu faço é dar uma reduzida na intensidade e normalmente com essa redução da intensidade, uma semana a dor magicamente some. Então era só, às vezes, uma sobrecarga um pouco maior e nem era que o treino tava com uma sobrecarga, mas de repente a pessoa, naquela semana, passou mais tempo em pé, dormiu menos, a alimentação tava um pouco mais zoada, viajou, então fica com estresse maior no corpo e isso foi refletido na hora da dor na canela. Então, às vezes, aliviando 1, 2 semanas ali, tanto na intensidade quanto volume, já se resolve. E o outro ponto aí é o fortalecimento. E como que a pessoa, Fabrício, ela precisa fortalecer, ou onde ela precisa dar um foco maior quando ela sentir essa dor na canela? Digamos que ela já reduziu o volume e a intensidade, só que ainda continua com isso. Uma coisa que é interessante é que se tu reduzir volume 1 semana, 10 dias, 2 semanas no máximo, e não tá passando, então realmente é uma coisa que ela está mais entranhada do que simplesmente só aquele momento do treino ali. Então o fortalecimento ele vai ser mais indicado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que não adianta treinar isolado. Não adianta fazer musculação em músculos específicos. Tibialzinho anterior, assim? Não vai ser fortalecendo o tibial anterior. Então quer dizer que fazer o tibial anterior não vai melhorar a canelite. Pro Rios é lindo. Tá? Pro Rios é lindo. Mas pra vida real não funciona. Tá? Já anota. Porque o que acontece? Aquela região, ela é uma região que ela sofre muito impacto, muita sobrecarga, tá? Pela questão do corpo parecer uma mola mesmo. Então, na verdade, o que tu precisa treinar é de forma integral. Então, exercícios que peguem toda aquela estrutura. Então, não só a panturrilha, mas a coxa, a perna e o pé. Então, são os movimentos mais globais, que acaba sendo uma coisa boa, porque eles são movimentos mais amplos, mais gerais, e que não precisa ficar muito tempo na academia, né? Tu consegue condensar por eles exigirem mais do corpo, né? Excelente. Eu sempre gosto de também dizer para o pessoal que às vezes o problema não está naquele local, né? Então, às vezes está numa articulação acima ou numa articulação abaixo. Então, às vezes o problema da dor na canela pode ser de uma fraqueza do pé. Do pé, do glúteo. Então, a gente sempre tem que olhar, diferente do fisiculturismo ou da musculação tradicional, que se olha muito para músculos,
Na hora do fortalecimento para corrida, a gente olha muito mais para movimentos. E aí, movimentos que englobam todas as articulações, diferentes músculos, para treinar essa coordenação intramuscular e intermuscular, para que isso vá melhorando ao longo do tempo, tu seja mais capaz de absorver o impacto. E falando assim, parece ser muito difícil, muito complexo, mas são movimentos simples mesmo. O agachamento, o afundo, o avanço, o terra, o stiff, são movimentos que são mais amplos. E agora falando assim, o pessoal, não, mas isso aí eu vejo o pessoal fazendo, dá pra fazer. Então não é um bicho de 7 cabeças o fortalecimento, o básico funciona bem mesmo. Perfeito. E se tu precisa entender como se faz fortalecimento para corrida, tem link aqui embaixo do Fortalecimento Inteligente, que é uma masterclass que a gente tem, que te ensina como fortalecer do jeito certo para corrida. É só clicar no link da descrição. Próxima pergunta, Fabrício. Pergunta veio do editor. O editor que mandou essa pergunta aqui. Nos treinos fortes, sinto um puxão no tendão de Aquiles. O que é isso? A primeira coisa é que bom que tá puxando, para começar. Que bom que tá puxando, senão significa que tá funcionando. A outra questão é, por que tu tá sentindo, como se fosse uma fisgada mesmo. Na verdade, uma sensação de pressão e tensão. Isso é o começo do tendão começando a reclamar. Não chega a ser uma dor, não chega a ser uma lesão, tá? Mas significa que aquela região está sofrendo uma sobrecarga excessiva a ponto de eu estar reconhecendo isso, né? Então isso, claro que a gente está falando do tendão de Aquiles, né? O tendão calcâneo, mas isso pode ser extrapolado para a maior parte dos tendões do nosso corpo. Quando tu está sentindo uma pressão, uma tensão, mas ela não é dor, normalmente aquela região está sofrendo uma sobrecarga a mais, tá? E aí o motivo é aí o leque abre. Mas isso significa que você está sentindo uma sobrecarga a mais. A primeira coisa que a gente faz nesse caso, como ele é um tendão que ele é muito exigido sempre na corrida, dos mais exigidos. Não tem como dar folga. Não. Existem vários artigos com eletromiografia dizendo assim, que sólio e panturrilha sofrem o tempo inteiro. Só não sofre quando está no ar. No resto, vai estar sempre sendo sobrecarregado. Então, na verdade, fortalecer aquela região mais para a relação de potência, mais relação do movimento de comprimento, né, de encurtamento, alongamento, né? São movimentos de, quem sabe, uma pliometria, uma coisa um pouco mais leve, tá? É importante dizer que o corredor não precisa de muita pliometria na corrida, no fortalecimento, né, porque já faz bastante correndo. Mas essa região ela tem que ser tensionada. Tu precisa dar tensão para ela, para que aquela região acostume, né? E de preferência, enquanto está fazendo isso, tira um pouquinho de intensidade para que tu consiga equalizar bem essas demandas aí. Perfeito. E às vezes outro ponto, assim, a gente falando do tendão de Aquiles e até de outros tendões, dar uma atenção especial na região, né? Às vezes pode ser que tu tá com uma restrição de mobilidade ali, e isso tá gerando com que teu tendão tem essa sobrecarga, então, quem sabe dar uma tensãozinha maior, a mobilidade do tornozelo ali. Tu recomenda, nesse caso, eu já sei a resposta, né? Mas vou perguntar, alongar? Olha, o alongamento, ele só vai funcionar se tu tiver com um encurtamento bem severo, sabe? Que é um encurtamento assim que tu vê que está atrapalhando o gesto, aí faz sentido. Se não, não tem muito porquê, tá? As mobilidades garantem, as mobilidades que tu faz já garante o que tu precisa para a corrida, não precisa mais do que isso. E o resto é simplesmente dar tensão e fazer o tendão se acostumar. E o que é importante tu vai ter que baixar essa intensidade por um tempo, mas não é baixar muito, é deixar ela uma estabilidade para que tu consiga ir evoluindo e gerar essa demanda suficiente para que o corpo se acostume. Perfeito. Então, fortalecimento, mobilidade, redução. Um pouquinho da intensidade e calma. Calma é importante. E calma inclusive, é uma das próximas perguntas. Mas antes disso, eu quero dizer que se tu deseja ter um acompanhamento específico do teu treinamento ou ainda um acompanhamento com o Fabrício para de repente tratar alguma lesão, é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Método Pro, onde é que tu vai poder falar com um dos nossos vendedores aqui, que ele vai te explicar como é que funciona tanto o acompanhamento do Fabrício quanto o nosso treinamento de corrida. E de repente tu quer o combo das duas, tu também pode conseguir isso. E aí, como tu falou de ter calma, Fabrício, a terceira pergunta esse aí eu já passei por essa, né? Quando eu posso voltar a correr pós-lesão? Me lesionei e aí fiquei sem correr uma semana.
não passou minha lesão, eu já volto a correr? Ou de repente estou no tratamento? Qual é o momento? Eu sei que a gente tem muitas lesões também, né? Sim. E muitas formas, mas o que tu poderia falar assim, ó, tô lesionado, o que eu faço? A primeira coisa é que a gente tem que entender que o tempo que tu dura para se lesionar, ele vai ser meio diretamente proporcional ao tempo que tu vai ter que se tratar, né? Justo. Então, por exemplo, não adianta tu estar um ano enfrentando ou tapando o sol com a peneira ali, empurrando pra frente, empurrando a poeirinha para debaixo do tapete, e aí quando tu não consegue correr mais, tu acha que o fisioterapeuta em uma semana vai fazer um milagre. Infelizmente não é assim que funciona. Não trabalhamos com milagre ainda. Gostaria que fosse assim. Tá, mas aí que tá. Isso, o porquê eu dar calma? Porque realmente esse momento é um momento difícil. Eu já passei por lesões, não na corrida, mas eu sei bem como é que é. Já tive algumas lesões bem chatas. Eu já passei. Já passou na corrida. Então aquele período tu fica puto da cara, né? Frustrado, porque tu gostaria de estar continuando a fazer aquilo que tu gosta, mas ao mesmo tempo tem algo que está te impedindo de fazer. Então, a primeira coisa é realmente buscar um fisioterapeuta para que ele acelere esse processo de tratamento. E principalmente, por quê? Porque na minha metodologia, no modo que eu vejo, né, já tenho 10 anos aí de profissão, não adianta tirar a pessoa do esporte durante o tratamento. Não vai funcionar. Então, o que normalmente se faz em 90% das lesões, principalmente aquelas que são crônicas e leves, né? Então, por exemplo, uma canelite leve. Aquela dorzinha chata no tendão que já está acompanhando há um tempo. Uma tendinopatia leve, né? Que a gente fala tendinopatia, o cara acha que é um absurdo, mas qualquer lesão de tendão que são leves, as síndromes, né? Síndrome antibial, canelite, fasciite, enfim, todas elas que elas estão controladas, é possível correr com elas. Só que vai ter que ter alguns ajustes, né? Mas o mais importante é não ficar sem a prática, primeiro porque a sanidade não deixa depois, né? No tempo que eu fiquei sem correr, que eu não conseguia correr mesmo, eu vi, minha ansiedade aumentou muito, passei a comer mais, engordei, enfim. Engordei muito também, complicado, né? Por quê? Porque já é uma rotina, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então ficar sem correr é difícil. Então, para facilitar esse processo, a gente reduz bastante o volume até um ponto que a tua dor ou ela não apareça ou ela esteja bem baixinha. A gente fala aí de 2 a 3, tá? Uma escala de 0 a 10, né? Uma escala de 0 a 10. Por quê? Porque é uma dor que a gente sabe que ainda tem algo ali, mas não é o suficiente para continuar até machucando, né? Então isso é o que é mais importante, a gente manter uma estabilidade do quadro e continua correndo, tá? Mas antes eu corria 15 no longão, agora eu vou correr 6. Sim, é a realidade, tá? Mas você está correndo 6, você não está fazendo nada, né? Sim. Então, esse é o momento de tu começar a olhar o copo meio cheio, né? Infelizmente. E aí você vai vendo que ao longo que você vai progredindo, né? O fisioterapeuta vai soltando a rédea, né? E aí tu vai voltando a acelerar, vai começando a fazer as velocidades, vai começar a aumentar o longão, tá? Coisas que são importantes, eu acho que vale falar, se tu tem uma prova-alvo muito próximo, aí tu tem que ser um pouco mais realista consigo, tá? Então, normalmente, o que mais aparece na clínica eu tenho prova mês que vem, eu me machuquei faz 6 meses, mas eu vim só agora. Para resolver, para na prova correr bem, né? É aquele negócio. Na dúvida, sentir um desconforto, fala pro teu treinador. Ele é bobo. Quem decide se ele é bobo ou não é o treinador. Tá? Por quê? Porque é nós que temos o conhecimento, a vivência, a gente sabe que tipo de dor que é preocupante, que não é. Na dúvida, fala. Porque é igual a gente falou antes, né? De repente sentiu aquela dorzinha, eu reduzo uma semana de treino, já fica bom de novo. Um problema que 6 meses que vem tu não conseguirá correr, tu resolve em uma semana correndo. E por uma semana reduzindo um pouco a intensidade, tu não vai perder condicionamento, porque tu vai continuar correndo. Não dá nem tempo de perder, porque demora 7 a 10 dias e tu vai continuar correndo nesse tempo. Então a gente só vai reduzir como se fosse uma semana mais leve e aí na outra já consegue colocar a intensidade de novo. Então o negócio, ao invés de tu arrastar ele por 6 meses, em 1, 2 semanas tu resolve e consegue manter o mesmo nível de performance e chegar bem. Mas agora, como o Fabrício falou, se tu deixar para quando tiver já no limite, aí vai ser um problema. Não trabalhamos com milagre. E um ponto legal que o Fabrício falou, que é de não tirar a corrida, uma pela questão da sanidade mental e outra
pela própria questão de que o corpo precisa se acostumar àquele gesto, né? Exato. Porque eu vejo muita gente, às vezes, sentiu um negócio, vou ficar parado um mês de correr. E aí ele só para de correr, ele não fortalece, ele não expõe o corpo à carga, e aí quando ele voltar, ele ainda vai ter aquele mesmo problema. Ou talvez não tenha nas primeiras semanas, mas é algo que vai voltar no futuro. Por quê? O fato de correr aliado com o fortalecimento, com a fisioterapia, vai condicionando o corpo a sustentar aquele gesto motor, vai trabalhando o próprio padrão motor, a força dos músculos, o tendão vai ficando mais forte, então tudo isso vai melhorando para que depois tu consiga evoluir ao natural, né? Na verdade, o descanso, ele serve para atenuar um problema, ele não serve para resolver um problema. É tratar o sintoma e não a causa, né? Exato. Por quê? Porque, na verdade, o que vai te fazer receber alta, melhorar ou não ter lesão é estar mais preparado para aquilo do que você estava antes. Perfeito. Então, se eu não estou mais preparado do que eu estava antes, a lesão não vai me largar, porque eu vou estar do mesmo jeito. E de repente ficou um mês parado, vai voltar mais fraco ainda. Claro, vou estar mais fraco, sem menos ritmo, mentalmente eu vou querer fazer a mesma velocidade, a mesma distância que eu estava antes, porque não mudou, né? Só que o teu corpo mudou, só não mudou a tua mentalidade sobre, né? Então, basicamente, é quase uma bomba relógio aí, né? Porque tu não vai estar mais preparado do que você deveria estar. Perfeito. E com isso a gente vai encerrando o episódio de hoje. Se tu gostou da participação do Fabrício, também deixa aqui nos comentários para que ele venha participar mais vezes. Lembro você, precisa da ajuda do Fabrício, precisa da nossa ajuda para você melhorar seus treinos, precisa aprender a fortalecer? Todos os links estarão na descrição. Mas, Fabrício, obrigado por mais um episódio. A gente se vê numa próxima e valeu. Até mais, gente.